Agora, ainda não se desenvolveu na base do bolsonarismo uma organização com essas características. Isso é importante. Não é uma questão só de classificação. Porque quando essas organizações surgem e elas partem para o confronto físico direto contra as organizações, contra todo tipo de organização que os setores mais pauperizados, que a classe trabalhadora brasileira tem, você tem que ter mecanismos de defesa muito específicos e táticas muito específicas, ok? Mas, e veja, não se confundam com ditadura militar. É porque, como eu falei no início, e aqui só para fechar já e abrir para vocês discutirem tudo, fascismo não é um adjetivo. Então, quando eu falo que eu não estou caracterizando como fascismo o que é o bolsonarismo nesse momento, embora exista germes disso na base, eu não estou querendo dizer que o bolsonarismo é bom em nenhum sentido. Né? São simplesmente fenômenos políticos diferentes, existem várias formas de dominação política da classe dominante, inclusive a democrática é uma delas, certamente menos drástica do que a ditadura, do que o fascismo, porque não dá liberdade de organizar. Então, essas liberdades democráticas são fundamentais, são importantíssimas, devemos lutar por elas. Existe uma ameaça, sim, com relação à perda dessas liberdades democráticas do atual regime democrático brasileiro. Essa ameaça é anunciada explicitamente por eles, então quem sou eu para dizer que não? Então devemos ter toda atenção com relação a isso, mas ainda não na forma de um regime fascista. Só para fechar, veja que todos os regimes fascistas, quando assumiram o poder, a política deles com relação aos ativistas dos movimentos de trabalhadores os mais amplos é de extermínio físico, absoluto e total. Isso mesmo antes de tomada de poder, com um partido centralizado e organizado nessa direção. Né? Então, é sem dúvida um fenômeno reacionário. O governo, ele é sem dúvida um fenômeno que abre brechas para inúmeras dessas possibilidades, inclusive para desenvolvimento de alternativas fascistas no Brasil, que na minha opinião não está descartada, ainda que dificilmente no Brasil elas vão assumir características de querer que o Brasil vire, digamos assim, um país dominante no sistema internacional de Estados. Isso é muito difícil de pensar no país como o Brasil, mas isso não é para nós o que mais importa, porque se eles atuam com o método do fascismo, então significa que o dano que eles podem causar para nós é o mesmo das organizações fascistas de tipicamente europeias, né? Até pior, né? Tem até uma análise que até hoje eu não sei se eu concordo ou não, mas que é ilustrativo. O José Chazin, que é um professor que fundou um grupo de Marx na FMG, do qual hoje eu e o Eric, inclusive, estamos vinculados, ele caracterizava que o integralismo no Brasil, que surgiu nos anos 30, concomitante ao nazismo, não era um fascismo porque ele tinha um programa que era diferente do fascismo, mas seu método era igual. E com isso Chazin dizia, o integralismo é pior que o fascismo, porque o programa dele ainda era mais retrógrado, ele queria fazer o Brasil retroagir a formas típicas do século XIX, início do século XIX aqui no Brasil, usando os métodos do fascismo. Mas eu não vejo o governo Bolsonaro, e nem tampouco o conjunto das pessoas que o apoiam, porque tem de tudo lá dentro, né? Como sendo fascista, mas vejo sim germes que podem desenvolver nessa direção.